Olá pessoal do segundo ano A, do segundo ano B e do segundo ano C matutino. Hoje eu quero tirar algumas dúvidas para vocês, deixar esse material aqui que é como revisão de um material que a gente já estudou, de lentes esféricas. Eu quero falar hoje, nesse vídeo, sobre construção geométrica de imagem nas lentes esféricas. Na verdade é uma revisão do que a gente já tinha visto. Então, nós vamos começar pelos tipos de lentes. Nós temos dois tipos de lentes, lentes de bordas grossas e lentes de bordas finas. As lentes de borda grossa têm três tipos. Ela se divide nessa primeira, que é uma bicôncava, porque ela tem os dois lados côncava. Essa segunda, ela é chamada plano côncava, é um lado plano e um lado côncavo. Nós temos também essa convexo côncava, que é também uma lente que tem bordas grossas. Então nós temos três tipos de lentes de bordas grossas. Essas lentes são todas lentes divergentes. Todas as lentes de bordas grossas, elas são, na sua natureza, divergentes quando estão no ar. Depois nós temos a lente de bordas finas. Recebe esse nome porque ela tem essas pontinhas afinadas. As lentes de bordas finas se dividem também em três. Biconvexa, porque ela é convexa dos dois lados. Uma côncava convexa, porque ela é côncava de um lado e convexa do outro. E uma plano convexa também. Bom, essas três lentes são lentes convergentes. Você tem a de bordas grossas, que eram lentes divergentes, e as lentes de bordas finas, que são lentes convergentes. Mas o que é uma lente convergente? Por que ela recebe esse nome convergente? Vamos ver. Nós temos aqui uma lente, tem o seu eixo óptico, que é essa linha escura. Nós vamos incidir um raio sobre a lente, esse raio vem paralelo ao eixo e ele vai emergir para um ponto. Vamos tentar colocar outro raio incidente nessa lente. Observe, incide na lente e vai para um ponto. Observe que onde essas linhas se cruzam, esse ponto aí é chamado foco da lente. Então essa lente ela é convergente porque os seus raios emergentes ou os raios que refrataram na lente, eles convergem para o mesmo ponto. E esse ponto chamamos de foco da lente. Agora vamos ver por que uma lente pode ser chamada de divergente. Nós temos aqui uma plano côncava. Vamos incidir um raio paralelo ao eixo, igualmente fizemos na lente anterior. Observe que os prolongamentos do raio ele vai vir para o foco imagem. Vamos de novo com outro raio. A projeção desse raio vai para o foco imagem. Então, você tem agora uma lente que, em vez de convergir para o mesmo ponto, ela simplesmente abre os raios, ela espalha os raios. Então é isso que uma lente divergente faz. Ela vai espalhar os raios que são emergentes. Esse foco aqui é chamado foco imagem. Bom, vamos ver agora como é feita a formação de imagem em uma lente divergente, ou seja, aquela lente que espalha os raios. Nós vamos colocar essa flecha vermelha, simbolizando um objeto, entre o foco e o centro de curvatura dessa lente. Vamos fazer incidir o raio, aquele mesmo que nós fizemos no slide anterior. Esse raio ele vai sofrer uma projeção no foco e vai espalhar. Nós vamos usar uma outra propriedade, que é quando a gente vai fazer com que o raio passe pelo centro óptico da lente. Observe que houve um cruzamento aqui, nesse ponto. Esse cruzamento é onde será formado a imagem, que é essa flecha amarela. Essa flecha amarela, na verdade, é a imagem da flecha vermelha. Essa imagem formada nesse tipo de lente divergente será sempre virtual, direita e menor que o objeto. Sempre.
A lente convergente. Vamos ver como fica a formação de imagem em uma lente convergente. Vamos incidir na lente um raio paralelo ao eixo. Isso. O que é que nós vamos ter agora? Um raio que vai sofrer refração e vai convergir para o foco da lente, passando pelo foco, observe isso. Vamos passar um outro raio pelo centro óptico da lente e você vai observar que houve um cruzamento aqui na frente, onde será formada a imagem do objeto. Ou seja, essa flecha amarela é a imagem da flecha vermelha. Observe o detalhe. Essa imagem ela é uma imagem real. Ela está na parte positiva da lente, no lado positivo da lente, ou seja, ela é formada do outro lado da lente, o lado oposto ao objeto. Ela não é formada do mesmo lado. Ela é uma imagem invertida, como vocês podem ver, que é uma imagem de cabeça para baixo, por isso chamamos invertida. E ela é menor que o objeto, então se a gente comparar a flechinha amarela com a flechinha vermelha, a gente vai ver que uma é de cabeça para baixo, por isso é de cabeça para baixo e menor. Então ela é real, invertida e menor que o objeto. Bom, esses mesmos resultados dessas características de ser real, invertida, tal, a gente pode conseguir essas mesmas características com a equação de Gauss, onde a gente tem essa equação, onde P é a posição do objeto em relação à lente, ou seja, a distância do objeto para a lente. O P' é a posição da imagem em relação à lente, ou seja, a distância da imagem para a lente. O F é a distância focal da lente, que no caso, para a lente de bordas finas, para a lente convergente, ela é positiva. Se a lente for divergente, a distância focal é negativa. Então, o F é positivo se a lente for convergente e negativo se ela for divergente. Então, nós teremos que colocar aqui para uma lente divergente um sinalzinho de menos. P' é negativo, então a imagem é virtual. Se você fizer um cálculo e no final das contas você obtiver um P' com um número negativo, então a imagem é virtual. Se o P' for positivo no final desse caso, então dizemos que a imagem é real. Nós temos também uma outra equação, que é chamada equação do aumento linear. Essa equação nos dá tanto o aumento, o tamanho dessa imagem, o tanto que aumentou, o que diminuiu, como também a gente saber as características dessa lente. Por exemplo, se o aumento for positivo, a imagem é direita. Se o aumento for negativo, a imagem é invertida. Se o aumento for maior que 1, por exemplo, 1,2, 1,4, qualquer número maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Se for menor que 1, a imagem é menor que o objeto. Exemplo, 0,2, 0,5. For menor que 1, então você vai comparar sempre com 1. Maior que 1, imagem maior. Menor que 1, imagem maior. Igual a 1, imagem igual ao objeto. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula de revisão. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês e que vocês possam consultar sempre que possível. Um abraço.